Sogra tóxica é um pesadelo que muita gente vive. Mas esta história vai além. Uma mulher manipuladora fez de tudo para destruir o casamento do próprio filho, inventando mentiras, criando intrigas, sabotando a felicidade dele. Mas quando a verdade veio à tona, o karma agiu de uma forma tão brutal que até ela não esperava. Bem-vindo ao Karma em Ação. Esta é a história de Júlia, uma professora de 29 anos que se casou com André, o amor da sua vida. O casamento era perfeito. Eles se amavam, se respeitavam, tinham planos juntos. Havia apenas um problema: Dona Helena, a mãe de André. Helena era daquelas mães que acreditam que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho. Ela havia criado André sozinha depois que o pai os abandonou, e desenvolveu uma dependência emocional doentia dele. André era o centro do universo dela, e Júlia era vista como uma intrusa. Desde o namoro, Helena tentou sabotar o relacionamento. Ligava no meio da noite inventando emergências. Aparecia na casa deles sem avisar. Criticava tudo que Júlia fazia, a comida, a limpeza, até a forma como ela se vestia. André, coitado, estava no meio. Ele amava a mãe e amava a esposa. Tentava fazer as duas felizes, mas isso era impossível, porque Helena não queria harmonia. Ela queria Júlia fora da vida do filho, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Tudo explodiu quando Júlia engravidou. Deveria ser o momento mais feliz da vida do casal. Mas para Helena foi uma declaração de guerra, porque um bebê significava que André teria uma nova prioridade, e ela não podia permitir isso. Helena começou uma campanha de mentiras e manipulação. Ela ligava para André quando Júlia não estava por perto e dizia coisas como: "Filho, eu vi a Júlia almoçando com um homem hoje. Eles pareciam muito íntimos." Tudo mentira. Ela inventava que Júlia falava mal dele pelas costas, que Júlia estava gastando dinheiro deles em coisas fúteis, que Júlia não queria que ele visitasse a própria mãe. André, no início, defendia Júlia, mas as mentiras eram constantes, elaboradas, convincentes. Helena era uma manipuladora profissional. Aos poucos, as sementes da dúvida começaram a crescer na mente de André. O pior veio quando Helena forjou mensagens. Ela criou um perfil falso nas redes sociais, fingindo ser um ex-namorado de Júlia, e enviou mensagens românticas para o telefone dela. Depois, acidentalmente mostrou as mensagens para André. André confrontou Júlia. Ela jurou que não conhecia aquele perfil, que era tudo falso. Mas André estava confuso, magoado. A confiança estava abalada. O casamento estava por um fio. Júlia chorou sozinha naquela noite. Grávida de 6 meses, vendo seu casamento desmoronar por causa de mentiras. Ela não sabia mais o que fazer. Júlia decidiu que precisava de provas. Ela não ia deixar Helena destruir sua família sem lutar. Então ela fez algo inteligente. Começou a gravar as conversas com Helena. Sempre que Helena vinha visitá-los, Júlia deixava o celular gravando discretamente. E o que ela capturou foi chocante. Helena admitindo para uma amiga ao telefone que estava inventando histórias. Helena rindo sobre como estava conseguindo manipular o filho. Júlia tinha as provas, mas ela sabia que precisava do momento certo para revelar tudo, porque se fizesse errado, Helena poderia inverter a situação e se fazer de vítima. Então Júlia esperou, e o momento perfeito chegou. Helena organizou um almoço de família. Ela convidou André, Júlia e vários parentes. O objetivo era claro: humilhar Júlia publicamente e forçar André a escolher entre a mãe e a esposa. Durante o almoço, Helena começou seu show. Na frente de todos, ela acusou Júlia de ser uma má esposa, de manipular André, de querer afastá-lo da família. Lágrimas falsas escorriam pelo rosto dela enquanto ela se fazia de vítima. André estava visivelmente desconfortável. Os parentes olhavam para Júlia com julgamento. Era o momento que Helena esperava: Júlia seria expulsa da família. Mas então Júlia fez algo que ninguém esperava. Ela pegou seu celular, conectou em uma caixa de som e apertou play. A voz de Helena encheu a sala. As gravações de suas conversas. Helena admitindo que inventava histórias. Helena rindo sobre como estava manipulando André. Helena planejando como destruir o casamento. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Helena. André estava pálido, em choque total. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Helena tentou negar. Disse que as gravações eram falsas, que Júlia havia editado tudo. Mas havia detalhes demais, conversas específicas demais. Era impossível ser falso. André se levantou da mesa, olhou para a mãe com uma mistura de decepção e raiva, e disse apenas:
Mãe, você destruiu nossa relação. Não quero mais falar com você. E saiu levando Júlia com ele. Nos dias seguintes, a verdade se espalhou pela família. Todos os parentes que Helena havia manipulado ao longo dos anos começaram a questionar outras histórias que ela havia contado. Quantas outras mentiras ela havia inventado? A irmã de André revelou que Helena também havia tentado sabotar o casamento dela anos atrás. O irmão admitiu que Helena sempre criava intrigas entre eles. A família inteira percebeu que Helena era a fonte de todos os conflitos. Helena foi isolada. Ninguém mais confiava nela. Ninguém mais a convidava para reuniões familiares. Ela havia passado anos manipulando todos, e agora estava completamente sozinha. André e Júlia, por outro lado, se fortaleceram. O bebê nasceu saudável. Eles se mudaram para outra cidade, longe da influência tóxica de Helena. Reconstruíram sua vida, sua confiança, seu amor. Helena tentou se aproximar várias vezes. Ligava, mandava mensagens, aparecia na porta. Mas André foi firme. Você teve a chance de ser parte da nossa família. Escolheu destruir. Agora viva com as consequências. Hoje, 3 anos depois, Helena vive sozinha. Perdeu o filho, perdeu a nora, perdeu o neto que nunca conheceu. Perdeu a família inteira. Tudo por causa da sua manipulação e mentiras. A história de Helena nos ensina algo crucial. Manipulação e mentiras podem funcionar por um tempo, mas a verdade sempre vem à tona. E quando vem, as consequências são devastadoras. Helena achava que estava protegendo seu filho, mas na verdade estava destruindo a felicidade dele, e no final perdeu tudo o que mais amava. Se você tem alguém tóxico na sua vida, seja sogra, familiar ou amigo, lembre-se, você não precisa aceitar abuso. Você tem o direito de se proteger, de colocar limites, de escolher sua paz. E confie, o karma cuida de quem faz o mal. Sempre. Esta foi mais uma história de karma em ação. Se você já teve que lidar com uma sogra ou familiar tóxico, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte sua história nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio. Nos vemos na próxima história. Até lá, lembre-se, coloque limites. Proteja sua paz.